Fala pessoal, tudo certo? E chegamos na última semana de Brasileirão e de Cartola. 37ª e 38ª rodadas acontecendo agora nessa semana, então estamos na reta final. Agora meio de semana já começa a penúltima rodada com jogos nessa terça-feira, quarta e quinta-feira. São 8 jogos valendo para essa 37ª rodada. Lembrando que Palmeiras contra Vitória e Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro já aconteceu anteriormente. Os 4 times se enfrentam nesse meio de semana, mas valendo por outra rodada. Então por isso apenas 8 jogos valendo nessa 37ª rodada. Mas antes de começarmos a falar sobre as dicas para essa rodada, vamos falar um pouquinho da última rodada, 36ª. Fizemos 85,03 pontos. Poderíamos ter ido um pouquinho melhor se o Caio Jorge, que era o nosso capitão, tivesse jogado, acabou nem entrando em campo. Yuri Alberto negativou. Faltou confiarmos um pouco mais no Fluminense, que foi a sensação da rodada, com atacantes passando dos 20 pontos e quem escalou foi o diferencial. Ficou para trás, tivemos um pouquinho de desvalorização do nosso patrimônio, mas continuamos com 172 cartoletas. Fizemos uma pontuação acima da média geral, que foi na casa dos 68 pontos, então não fomos tão mal, mas podíamos ter ido um pouco melhor. A gente vinha naquela escadinha de melhora de pontuação, dessa vez caímos um pouco, mas ficamos ali quase próximo dos 100. Agora é para se recuperar, as últimas 2 rodadas vamos com tudo, então chega de falar do que já foi, vamos olhar para frente. Então vamos começar as dicas da 37ª rodada, começando pelo goleiro, que será Rossi do Flamengo. O Flamengo que vem embaladíssimo com o título da Libertadores e precisa de praticamente 1 ponto para se sagrar campeão brasileiro. Vai tentar resolver a parada contra o Ceará no Maracanã nesta quarta-feira, porque na semana que vem já estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul lá no Catar. Então quer tentar liquidar a parada na quarta-feira para na última rodada poder jogar com sub-20 sem se preocupar com o desgaste de viagem. Então por isso vale muito a pena confiar no Flamengo nessa rodada, e o Rossi entra nessa questão pela questão das defesas e saldo de gols. É importante a gente lembrar que o Flamengo tem a melhor defesa da competição, são apenas 24 gols sofridos em todas as 36 rodadas, e em casa são 18 jogos e apenas 8 gols sofridos, uma média inferior a menos de 0,5 por jogo. E o Rossi tem 17 SGs em 34 jogos, ou seja, um a cada 2 jogos o Flamengo não tomou gol. E lembrando que o Ceará, que briga contra o rebaixamento, nos últimos 5 jogos como visitante só marcou 2 gols. Então é um time que pouco produz fora de casa, o Flamengo é um time que pouco sofre em casa. O Flamengo vai para cima, vai tentar a vitória, por isso o Rossi, o nosso goleiro da rodada. E na lateral vamos de William do Cruzeiro. Cruzeiro que recebe o Botafogo, confronto ali de cima da tabela. O Cruzeiro já resolvido em terceiro lugar, o Botafogo ainda tentando uma vaga na fase direta de grupos da Libertadores, tentando fugir da pré-Libertadores. Então quem deve arriscar um pouco mais talvez seja o Botafogo, mas é um time que vai muito desfalcado. E o William é aquele cara cartoleiro, né? Média de 7,5 pontos até aqui. Dos últimos 5 jogos, em 4, sempre passou dos 7 pontos. A exceção foi a última rodada contra o Ceará, quando fez apenas 3 pontos fora de casa. Mas nesses últimos outros 4 jogos, chegou 2 vezes aos 2 dígitos. Em uma das partidas, chegou a 15 pontos. E aí um detalhe, o Botafogo ataca muito mais pelo lado esquerdo ofensivo. Tanto é que o Cuiabano fez gols contra o Grêmio e contra o Corinthians nas últimas 2 rodadas. Cuiabano, um lateral que se impõe, um lateral ofensivo, pode ser até que jogue mais avançado pelos desfalques do Botafogo, que perdeu diversos jogadores como Montoro, Savarino por lesão. E aí o Alex Telles entrar pela lateral e o Cuiabano virar um ponta, mas o Cuiabano vem muito em alta, deve começar jogando. E como a gente falou, o Botafogo ataca muito pelo lado esquerdo, deve ter um embate muito forte com o William, que é o lateral direito do Cruzeiro. Se pegarmos os últimos 2 laterais direitos que enfrentaram o Botafogo, os 2 laterais não tiveram SGs porque o Botafogo marcou gols, mas o Mateuzinho na última rodada fez 4,2 pontos e na anterior o Marcos Rocha fez 5 pontos. Então o lado esquerdo pontua bastante o lateral do adversário na direita, pela questão dos desarmes, pelas faltas sofridas. Então Kaique Bruno seria uma ótima escolha para essa rodada, mas vamos indicar aqui o William justamente por esse embate que pode gerar muitos desarmes. E aí, se o Cruzeiro não tomar gols, o William pode chegar próximo dos 10 pontos de novo, aquela mitada que a gente já estava acostumado em outras temporadas. Por isso o William, a nossa dica de lateral da rodada. E na zaga vamos de Ferrarese do São Paulo. São Paulo é verdade que não vive um grande momento, mas joga em casa contra o Internacional, que está na zona de rebaixamento, desesperado, mudou de técnico com o Abel Braga agora pro tudo ou nada, deve partir para cima porque sabe que a vitória é fundamental. E o Ferrarese é o rei dos desarmes, né? Tem 63 desarmes em 23 jogos, quase uma média aí de 3 desarmes por jogo.
Na última partida o São Paulo tomou 6 gols e ele chegou quase aos 3 pontos por conta dos desarmes, apesar de cometer algumas faltas. Ferrarese já tem 3 assistências também no campeonato, então é um zagueiro participativo lá na frente, mas o forte dele é os desarmes. Então o Inter deve ir para cima mesmo jogando fora de casa, e aí deve facilitar para o Ferrarese, que no segundo turno veio numa crescente, na reta final do primeiro turno para o início do segundo turno, veio numa crescente sensacional para o Cartola, acabou se lesionando, ficando alguns jogos fora, voltou recentemente. Então, apostando no confronto São Paulo ali, quem sabe sonhando com um G8, depende de quem for campeão da Copa do Brasil, ainda esperando uma Libertadores, mas o Inter muito mais necessitado. Acredito que o Ferrarese vai ter bastante trabalho, por isso o Ferrarese, a nossa dica da rodada para a defesa. E aí vamos direto para o ataque, onde vamos de William José, do Bahia. Bahia também ali junto, brigando por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Tá já na pré-Libertadores, mas quer tentar pular aquela etapa. E aí o Bahia tem o jogo mais fácil da rodada, que é o Lanterna, já rebaixado há muito tempo o Sport que vem perdendo para todo mundo, vem sendo atropelado na maioria das vezes. E aí, claro, você pensando que um time jogando em casa, na Arena Fonte Nova, contra o último do colocado, o centroavante vira uma ótima opção, e o William José é o exemplo disso. Tanto é que nos últimos 5 jogos em casa, ele fez 4 gols. Em 3 dessas partidas, passou dos 2 dígitos de pontos, chegando a fazer 12 pontos numa partida até 17 em outra. Então é um atacante muito ativo. Na última partida não fez gol contra o Juventude fora de casa, mas deu assistência, chegou a 7 pontos, está numa fase muito boa. E aí, se a gente pegar esse recorte dos últimos 5 jogos dele, em 4 ele fez pelo menos 7 pontos. Então tá numa boa fase, e como a gente falou, se o Lanterna do campeonato já rebaixado tá tomando 3, 4 gols todo jogo, não tem como deixar o centroavante do adversário fora, né? Por isso, o William José, a nossa dica do ataque na rodada. E como capitão do time, tive que abrir a exceção, dessa vez não teve como, vai ser a Arrascaeta do Flamengo. Não vamos ter o atacante, pela segunda vez em 37 rodadas, não vamos ter o capitão sendo atacante, mas não tem como, né? O Arrascaeta tem em 31 jogos, 18 gols, 14 assistências. Mais de uma participação por jogo em gol. E aí que a gente falou do Ceará, que está desesperado, o Ceará que vem tendo uma queda de produção muito grande nas últimas rodadas. Flamengo amplo favorito para essa partida, porque quer a vitória para conquistar o título em casa, por todas aquelas coisas que nós já citamos, aquelas situações já citadas na questão do Rossi, que o Flamengo quer acabar de vez com o campeonato em casa para poder viajar antes para o Catar por causa do Interclubes, fugir da última rodada. Então, óbvio que se a gente pensa numa vitória do Flamengo, a gente pensa nesses números do Arrascaeta. Não tem nem mais o que falar aqui, é um dos grandes destaques do Brasileirão. Não dá para realmente deixar de fora. E aí nesta rodada, por todo o que envolve a partida, vamos abrir mão de um atacante. Quem vai vestir a faixa de capitão vai ser a Arrascaeta, meia do Flamengo. E mais uma vez, como foi na última rodada e deu certo, a nossa ousadia da rodada é a mesma que o reserva de luxo Barreiro do Fortaleza. A gente trouxe o Talhari na última rodada, fez 8,6 pontos, não foi uma mitada, mas nós explicamos a situação, poderia fazer gol e de fato fez, ajudou bastante, acabou entrando como reserva de luxo e capitão do nosso time. E agora é o Barreiro do Fortaleza, tanto reserva de luxo quanto a ousadia, porque o Barreiro está muito fora do radar das pessoas, mas olho no atacante, pega esses números aí, são 4 gols nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, porque as últimas 2 partidas do Fortaleza não contaram para o Cartola. Em uma delas contra o Bragantino, na última quinta-feira, ele chegou a fazer gol. Então ele vinha dos últimos 5 jogos, em 4 ele marcou gols, só não marcou contra o Galo no domingo. Quem fez o gol da vitória foi o Pochettino. E aí um detalhe, se nós pegarmos os outros 4 jogos anteriores do Barreiro, foi uma escadinha excepcional. Começou com 7 pontos numa rodada e depois só acima dos 10 pontos, chegando a quase 14 na última rodada, que valeu para o Cartola. Tá numa fase excelente, o Fortaleza vindo de 3 vitórias seguidas. Fortaleza que pode sim sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Enfrenta o Corinthians em casa, tem tudo, se vencer, tem muitas chances de deixar a zona de rebaixamento na penúltima rodada. Uma reação fantástica do Fortaleza e, claro, passa muito pelo desempenho do Barreiro, que garantiu 6 pontos pro Leão nas últimas rodadas com esses gols. Então tá aí a nossa dica de ousadia e reserva de luxo Barreiro do Fortaleza. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha na terça-feira às 6h59 da tarde, e reforçando que são 8 jogos que valem para essa rodada. Red Bull Bragantino contra Atlético Mineiro e Palmeiras contra Vitória já aconteceram. Os jogos Atlético Mineiro e Palmeiras e Red Bull Bragantino contra Vitória, embora aconteçam nesse meio de semana, na quarta-feira, são da 34ª rodada, não valem, então são apenas 8 partidas.
atenção para não escalar jogador que não vai valer pro Cartola, hein? Eu sei que tem jogadores aí que são tentadores, mas presta atenção para não jogar fora uma posição importante. E aí, claro, essa aqui é a nossa base do time. A gente sempre fala que 1, 2 ou até 3 alterações podem acontecer de acordo com noticiários e escalações que surjam antes do mercado fechar, mas basicamente é esse time aqui com uma ou outra troca, tá certo? E estamos em dezembro, a última semana do Cartola, o último mês do Cartola, mas é claro que ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva, porque por mais que sejam só 2 rodadas, quando você entra na liga, toda a sua pontuação anterior depois ela é atualizada, então ela vai valer para pontuação geral. Então se você entrar apenas na última rodada, tudo que você trouxe anteriormente vai valer, então você tem muitas chances de estar vivo ainda na competição, não é porque só são 2 jogos que você está fora. Pode vir, traz toda a sua bagagem de pontuação. E olha, se eu fosse você, não perdia essa, porque o campeão da nossa liga vai ganhar um prêmio da nossa parceira, a Ricieri Casa de Carnes. E é um prêmio, olha, pra lá de especial, um kit churrasco completo, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e o carvão. Aí você só vai lá, retirar o teu prêmio, chamar os amigos e comemorar com um belo de um churrasco que você vai ter trabalho de fazer. Vai estar tudo ali na mão. Então não tem por que não participar, né? Não vai perder essa. E claro, quem não ganhar não sai de mão abanando não, porque também a nossa parceira Estúdio da Barba tá dando um desconto especialíssimo para quem participa da nossa liga, para quem acompanha a gente aqui no canal, no vídeo. Chega no Estúdio da Barba e fala, ó, eu vim pelo Cartola Mágica, eu vim pelas dicas do Cartola, eu vim pelo Cartola. Eles vão te atender e já sabendo que você tem 10% de desconto em qualquer serviço deles. Então chegou lá, já vai ter esse descontaço, vai conversar com todo mundo que vai te dar um atendimento nota 100. Então não perca tempo, né? Vai perder essa vantagem aí. E claro, segue a gente aqui no vídeo, compartilha esse vídeo, aciona aí o sininho, a notificação para você sempre ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. Comenta, compartilha e também segue a gente nas redes sociais, Cartola Mágica no Instagram e no X. No Instagram a gente sempre troca aquelas ideias, bate um papo legal. Se você quer sugestão, algum nome fora daí do que a gente indicou, ou se chegar lá, por exemplo, pô, eu tô na dúvida de qual o esquema tático, ou qual que eu escalo, esse, aquele ou fulano, a gente sempre vai te dar as melhores indicações, explicando por que aquela ali a situação é melhor. Então é uma forma da gente interagir. E no X, em todo dia de fechamento do mercado, um top 5 com todos os jogadores de todas as posições, do goleiro ao atacante, passando pelo reserva de luxo, pelo capitão, pela ousadia. Mais opções para você fugir da mesmice. Olhou meu time aqui, putz, eu gostei, mas eu queria mais uma indicação de lateral, mais uma indicação de atacante, um reserva de luxo diferente. Vai ter lá top 5 de todas as posições, então não perca tempo. Se inscreva aqui no canal, siga a gente nas redes sociais, monte seu time e boa sorte nessa rodada. Tá acabando, galera. Agora é a arrancada final. Boa sorte e valeu!